Carta de Judas, versículos 1 e 2, está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Somente até aqui. Eu vou ler mais uma vez. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. O único Tiago, o único Judas, irmão de um Tiago, no Evangelho, são os meio-irmãos do Senhor Jesus. Após o Senhor nascer, da Virgem Maria, José consuma o casamento, vai ter relações com a Maria, e aí vai nascer filhos e filhas. Vai nascer um outro José, vai nascer um Simão, vai nascer o Tiago, vai nascer esse Judas, fora as mulheres. Encontramos isso escrito lá em Mateus 13. Então esse Judas aqui não é o Iscariotes, que era discípulo, que traiu Jesus. Os Iscariotes não escreveu nada. Esse Judas aqui é irmão de Tiago, meu irmão de Jesus. O Espírito Santo move ele a escrever essa carta. E o Senhor o usa para escrever aos que são chamados. Eu pergunto, você também é chamado? Sem dúvida, foi Deus que te trouxe aqui. Aos queridos em Deus Pai. E ele fala de 3 coisas que precisam ser multiplicadas na nossa vida: a misericórdia, a paz e o amor. E querido, querida, o Senhor quer que essas 3 coisas sejam multiplicadas em nós e através de nós. Amém? Deus é misericordioso. Ele quer fazer misericórdia a nós e nos levar para levar misericórdia. Ele é o príncipe da paz. Ele tem a paz que excede a todo entendimento para nos dar, para levarmos também essa paz. Ele é o próprio amor. Ele quer nos encher do amor dele para transbordarmos a quem está à nossa volta. E eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, conforme diz a tua palavra. Queremos ouvir o Senhor falar. Então fala conosco, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder, autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviado. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe celular, abra o bloco de notas, vá anotando. Já bota no modo avião para tomar cuidado para que as mensagens, o WhatsApp e tudo mais não roube a sua atenção. Bota no modo avião, desabilita a internet e aí você vai anotando, tá bom? Vamos lá então. Essas 3 coisas Deus quer que sejam multiplicadas em nossa vida, E obviamente precisamos entender e compreender à luz da Escritura para que assim vivamos e assim façamos. Então, o texto fala de 3 coisas: a misericórdia, a graça e o amor. Então, a primeira delas é a misericórdia. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, define o dicionário misericórdia como sendo o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. O dicionário define ainda misericórdia como dó, compaixão, piedade. Tem ainda uma outra definição que é ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência. Isso seria a misericórdia na prática. Isso é a definição do dicionário. Agora, vamos aqui ao longo da Escritura. Quando nós percorremos aqui a Escritura, e eu vou ler alguns textos, e aí se você for rápido de endereço, você vai acompanhando comigo, se não acompanha aqui no telão, se não vai anotando, depois em casa com calma, você medita em tudo, tá bom? Muito bem. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, porque afinal de contas, biblicamente, o que é a misericórdia? Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Como assim, pastor? Vamos entender. A pessoa merece, um exemplo, a punição, a condenação,
não é? O castigo merece porque fez errado. A misericórdia é dizer, você merece, mas eu não vou te dar. Vou lhe dar um exemplo disso. Eu e você, todos nós somos pecadores. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Logo, todos nós merecemos inferno. Todos nós merecemos condenação. Mas o mesmo texto de Romanos 6:23 que diz que o salário do pecado é a morte, em seguida diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Merece a condenação, merece a morte, merece o inferno, mas ele decidiu suspender a morte, suspender o inferno, ele decidiu dar vida, ele decidiu dar eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, no Salmo 116, versículo 5, diz que o Senhor é piedoso e justo, Deus tem misericórdia. Efésios 2:4 diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu quero ler com você Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Abra aí comigo, que eu quero ler com você. Lamentações. Pastor, onde é que fica esse texto de Lamentações? Você abre a Bíblia no meio, vai dar no livro de Salmos, aí você vai para a direita, depois de Salmos, Eclesiastes, Cantares, Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações, versículo 3, versículo 22 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias, então, diz o versículo 23, novas são cada manhã. Novas são cada manhã. Então, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não existiria mais ser humano sobre a face da terra. Por quê, pastor? Anote do lado, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, traz a sua misericórdia, e a causa de não sermos consumidos. Mas o texto deixa claro que elas são novas a cada manhã, elas se renovam. Às vezes tem gente, não sei se você já ouviu, que diz assim, a palavra se renova a cada manhã. Não, a palavra não, a palavra é a mesma. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. O que se renova a cada manhã são as misericórdias. Eu posso receber do Espírito Santo a cada dia uma revelação do mesmo texto, não é? Pense você consigo mesmo, já lhe aconteceu de você meditar num texto e o Espírito Santo lhe trazer um entendimento, e você, meu Deus, como eu nunca vi isso? Eu já li esse texto, como eu nunca entendi isso, não é? E o Espírito Santo lhe trazendo entendimento e a revelação daquele texto. Mas o texto é o mesmo. Por exemplo, você pode ver um pastor, 10 pastores pregando o mesmo texto, são 10 revelações diferentes. Cada um vai pregar de um jeito, cada um vai pregar de uma maneira, mas o texto é o mesmo. Logo, a palavra de Deus, ela é infalível, ela não muda, ela é a mesma. Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Deus elevou a sua palavra, diz o Salmo 138:2, acima do seu nome. Ele zela para que ela se cumpra. Agora as misericórdias se renovam a cada manhã, né? O Deus então é misericordioso, e não só o Senhor é misericordioso, mas Ele quer que eu e você, que nós sejamos também misericordiosos. Nos diz o próprio Senhor Jesus, Mateus 5, versículo 7, está escrito assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles alcançarão misericórdia. No livro de Zacarias, Deus havia usado o profeta para dizer, não é? Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Zacarias 7:9. Logo, Deus quer que nós sejamos misericordiosos com quem está à nossa volta, com os nossos irmãos, com o próximo, não é? Certa vez, o Senhor Jesus foi a uma coletoria. O que era a coletoria na época de Cristo? Era o local onde o publicano exercia o seu trabalho. E o publicano era um coletor de impostos para Roma. O nome já é um nome pejorativo, já é um nome feio, tá? Porque publicano é a junção de duas palavras em latim, publis e canis. Sabe o que quer dizer publis? Público. Canis, cão. Então, publicano era um cachorro público. Para nós, só para você entender o contexto, para nós o cachorro é um animal amado. Quem tem cachorro em casa aí? Pois é, um monte de gente tem cachorro, leva para tosar, é aquela coisa toda, tem aquele amor todo. Alguém tem barata de estimação? Opa, pastor, Deus me livre, barata é nojenta. É para você entender a analogia. A barata é nojenta para nós, assim como o cachorro é nojento para eles. A barata está para nós como o cachorro está para eles. Para eles, é um animal nojento, repugnante. Então, o publicano era alguém nojento, era uma pessoa repugnante, digna de repulsa. Um judeu que servia a Roma
coletando impostos para os dominadores, mas não coletava só o que Roma mandava. Era inescrupuloso, era ganancioso, cobrava mais, enriquecia com a diferença. Era visto, no tempo de Jesus, os publicanos eram vistos como os piores pecadores. Gente que não valia nada. Jesus vai na coletoria, justamente onde estava lá um publicano recebendo os impostos. O publicano tinha escolta dos soldados romanos, ficavam lá, todo mundo tinha que pagar. Depois que ele terminava a coleta, ele separava o que era de Roma, separava o que era dele, os soldados levavam para o governador. Juntavam tudo, o centurião levava para a sede do governo em Jerusalém. Assim os publicanos enriqueciam. Jesus vai na coletoria e olha o coletor, e olha aquele publicano chamado Mateus, e Jesus diz: vem, segue-me. E aquele coletor de impostos vai segui-lo. Mas tinha gente à volta, religiosos, escribas, fariseus, que quando veem Jesus indo à coletoria, chamando aquele pecador, aqueles homens disseram: vocês estão vendo que absurdo? Ele vai na coletoria, ele chama publicanos, ele chama pecadores. Quero ler com você as palavras do Senhor em Mateus capítulo 9, versículo 13. Ele disse assim: para aqueles que falaram isso, ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus aqui está citando, Oséias 6, que o Senhor diz exatamente isso, porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor veio trazer misericórdia, e a misericórdia manifesta, dentre outras formas, através do perdão. Ele veio para perdoar os pecados, ele veio chamar os pecadores. Se você se arrepender, eu vou perdoar. Por isso que coletores de impostos, publicanos seguiam Jesus, prostitutas seguiam Jesus, gente que queria ser perdoada. Ele começa o evangelho dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu, e quem se arrependia era perdoado, recebia misericórdia, era salvo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nos dias de Jesus tinha gente implacável, tinha gente de coração duro, tinha gente que queria misericórdia para si e juízo para os outros. Pensa você, será que nos nossos dias tem gente assim? Pensa você, será que nos nossos dias tem gente implacável? Tem gente que é bênção de Deus para si, misericórdia de Deus para si, e os outros que se dane? Será que nos nossos dias tem gente que não está nem aí para o próximo? O mundo já é assim. Tem roubo, tem assalto, tem tudo que não presta. Agora, Jesus deixou claro que o mundo jaz no maligno. O mundo não conhece a Deus, o mundo não ama a Deus. É a igreja que tem que conhecer ao Senhor. É a igreja, diz a Escritura, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres que entendem: eu sou filho do Senhor, Ele habita em mim, a misericórdia dele está aqui, e eu vou levar essa misericórdia para minha casa, meu marido, minha esposa, meu filho, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Quem conhece ao Senhor tem que olhar aqui: eu não posso ter um coração duro, eu não posso ter um coração implacável, eu tenho que ser misericordioso a quem me ofende, a quem me denigre, a quem peca contra mim, a quem faz algo contra mim. Eu tenho que ter um coração disposto sempre a ter misericórdia, a perdoar. O Senhor fala muito perdão, aliás, a Bíblia inteira fala, o Senhor Jesus também falou. Mateus 18, por exemplo, ele fala muito a respeito de perdão. Vai lá comigo, Mateus 18, versículo de número 32. Enquanto você encontra aí, vou fazer um resumo. É uma parábola conhecida como uma parábola do credor incompassível. O que era uma parábola? Era uma metáfora, era uma história. O Senhor usava os exemplos do dia a dia para trazer uma verdade espiritual. E aí, ele vai contar a seguinte parábola. Encontre aí que nós vamos ler Mateus 18, versículo 32, que já é o resumo final, mas deixa eu resumir a parábola. Ele conta que havia um rei, e esse rei, ele chama os seus devedores para que prestassem contas, para que pagassem suas dívidas. E aí Jesus conta que tinha lá um devedor que devia ao rei 10.000 talentos. Só para você entender, no tempo bíblico, não tinha as unidades de medida que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem quilo, a gente tem grama, a gente tem miligrama, né? Tem balança de precisão. Naquela época não tinha. Um talento de ouro eram 35 quilos de ouro. Então, vamos transformar isso em dinheiro de hoje, porque só dizer assim, 10.000 talentos, tá, e daí, quanto é? Então, vamos transformar isso em dinheiro de hoje, para você entender de
Quanto estamos falando tamanho da dívida deste homem? Eu dei uma bugada hoje no valor da grama do ouro. Eu não sei se você sabe, a cotação do ouro é de acordo com a cotação do dólar. Mas hoje à tarde, pesquisei, o grama do ouro hoje está 1 grama, R$ 315,12. 1 grama. 1 quilo de ouro, então, R$ 315.120. Você sabe que 1 quilo são 1.000 gramas, né? Você sabe disso. Sim ou não? Quem está vivo, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Jesus, acordou. Então, 1 quilo de ouro na cotação de hoje, R$ 315.120. Só que o camarada não devia 1 quilo de ouro. Ele devia 350 mil quilos. 10 mil talentos são 350 mil quilos. E aí eu, por curiosidade, peguei a calculadora. Em dinheiro de hoje, ele devia 110 trilhões 292 bilhões de reais. Acho que é muito dinheiro, não? Para você ter uma ideia, a soma de todo o recurso que o nosso país produz, toda a riqueza que o nosso país produz, não dá isso aqui. Num ano, o país inteiro, o Brasil inteiro, não chega isso aqui. Aí eu fiz uma outra conta, só para eu ter uma ideia básica. Eu tomei por parâmetro o salário mínimo. O salário mínimo hoje, o nacional, está em R$ 1.320. Então, uma pessoa que trabalha um ano, ganhando R$ 1.320, em um ano, ela ganha R$ 15.840. Trabalhando um ano, ganhando um salário mínimo sem tirar um centavo. Guardando os R$ 1.320. R$ 15.840. Para chegar perto dessa conta, 110 trilhões, 292 bilhões, o camarada teria que trabalhar, sem tirar um centavo, pouco mais de 7 milhões de anos. Você entendeu o que eu acabei de falar? Ou seja, nem a milésima descendência, a geração dele, 7 milhões de anos, não pagaria essa dívida. Então, o que Jesus está dando como parâmetro? Era uma dívida impagável. Era uma dívida que não tinha como pagar. E aí o rei vai dizer, você me deve 10 mil talentos, me pague o que você me deve. Ah, rei, eu não tenho como pagar. Você não tem como pagar? Você vai ser escravo. Naquele tempo, quem não tinha dinheiro para pagar as dívidas era escravo. Virava escravo até pagar a dívida. Você vai ser escravo, sua mulher vai ser escrava, seus filhos vão ser escravos, tudo que você tiver, guarda tudo que tiver, vende e traz. E ele vai trabalhar, ele, a família dele, até ele pagar. O homem ajoelha, o homem suplica, rei, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, clamou por misericórdia. E aí Jesus conta que o rei, com o coração cheio de misericórdia, disse, tua dívida está perdoada, você não me deve mais nada. O camarada sai da sala do rei, alegre, contente, feliz, vai embora. Quando ele está na rua, ele encontra um outro, um conhecido dele, um conservo dele, que devia para ele 100 dinheiros. Então vamos entender aqui. Um dinheiro era uma diária de trabalho. Logo, são 100 diárias, 3 meses e 10 dias. É uma dívida pagável, sim ou não? Trabalhando 3 meses e 10 dias, pagava a dívida, não é? E aí ele diz, paga o que você me deve 100 dinheiros. E o outro disse, eu não tenho agora, mas eu vou pagar. Eu quero que você pague agora. Mas eu não tenho dinheiro, eu vou pagar. Ah, você não tem dinheiro? Guarda, ele está me devendo. Está devendo ou não está devendo? Sim, estou devendo. Prenda ele, joga na cadeia. Jogou na cadeia. Um outro viu. Foi lá no rei. O rei, lembra aquele que o senhor perdoou aquela dívida de 10 mil talentos? Ele encontrou um que devia para ele 100 dinheiros. Sabe o que ele fez? Mandou jogar na cadeia. Aí o rei falou, é? Traz ele aqui. Foi lá e trouxe. E aí, versículo 32, você já entendeu a parábola? Vamos ler então. Mateus 8, 32. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Compreenda a revelação aqui. Jesus está deixando claro, e eu continuo nos versículos seguintes. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Note que o rei cancelou
o perdão que havia dado àquele homem, se você ler os versículos seguintes, sabe o que o rei vai dizer? Guardas, pega ele, coloca ele na mão dos atormentadores até que ele pague o último centavo. Como ele não foi misericordioso, a misericórdia dele foi, cancelada. Você está entendendo a seriedade da coisa? Se você não perdoar, se eu não perdoar, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se não exercitarmos a misericórdia, não receberemos misericórdia. Tiago 2, versículo 13, está escrito que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Como assim, pastor? O juízo de Deus será implacável também sobre a pessoa que é implacável, sobre a pessoa que não entendeu. E o Evangelho fala muito, Jesus falou várias vezes, o Evangelho fala muito sobre perdão. Pedro pergunta certa vez, Senhor, até quantas vezes o irmão tem que pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7? Jesus diz, não até 7, até 70 vezes 7. Ele não está dando número exato, ele está dando ideia de infinito. Tem um coração perdoador. Toda vez que alguém pecar contra você, perdoe. Porque não é assim que Deus faz conosco. Já pensou, se a gente peca, e se alguém disser que não peca, é mentiroso, que é o que diz a Escritura, não é? A regra é santidade, pecado é exceção, mas a palavra diz, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, a verdade não está em nós. Imagine, eu e você fazemos algo, a gente dobra o joelho, clama a Deus, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa, se Deus vem e joga na cara, não te perdoa, seu miserável, sua sem vergonha, seu isso, seu aquilo. Como é que você ia se sentir se Deus te lança na cara? Como é que você ia se sentir? Pastor, misericórdia, não fala um negócio desse não. Pois é, Deus não faz isso conosco. Toda vez que nos arrependemos com verdade e sinceridade, Ele perdoa, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E do mesmo jeito que Ele é pronto a perdoar, nós também temos que ser. Isso na teoria é lindo. O difícil é a prática. O difícil é o dia a dia. O difícil é alguém quando te fere, alguém quando te cutuca, alguém quando faz mal a você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor, então, é misericordioso. E Ele quer que a misericórdia esteja sobre nós. Só entende o que é misericórdia quem já recebeu misericórdia do Senhor. Vai ser misericordioso. Davi, entendendo isso, leia comigo o Salmo de número 23. Ele conclui no versículo 6, dizendo, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. No Salmo 32, verso 1, ele já disse que é bem-aventurado quem recebe o perdão dos pecados. Ele pecou contra Deus, ele adulterou, ele mandou matar o marido da Batseba, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, o Senhor o perdoou, o Senhor o lavou, o Senhor o remiu, e querido, querida, a misericórdia do Senhor foi estendida, e assim a misericórdia do Senhor é estendida sobre a minha vida, sobre a tua vida. A palavra garante que ele faz misericórdia a 1000 gerações daqueles que o amam, e se você o amar, a misericórdia dele se estenderá a você, e através de você vai se estender ao teu marido, à tua esposa, ao teu filho, à tua casa, a quem tiver à tua volta. Seja misericordioso. Deixa a misericórdia ser multiplicada aqui dentro. Quem está entendendo, diga amém. Não seja implacável. Mas o texto que iniciamos, Deus fala de 3 coisas. Você lembra quais são? Misericórdia. Qual era a próxima? Paz. Seja multiplicado. Querido, querida, o Senhor é o príncipe da paz. Para o mundo, se não tem guerra, já tem paz. Para Deus, não. Para Deus, a shalom, a paz, vai além da ausência de guerra. É muito mais profundo. Né? Isaías 9,6 diz que o Senhor é o príncipe da paz. Isaías 26,3 diz que ele conserva em paz quem confia nele. Mas vai comigo em João 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz, ela vai além do entendimento humano. Essa paz, podemos estar no meio de problemas, de angústias, de aflições, de dificuldades, seja uma doença, um problema conjugal, um problema financeiro, seja o que for, quando a paz do Senhor vem sobre nós, o refrigério vem, a segurança vem, a certeza vem, e aí começamos a declarar, como o salmista declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a paz do Senhor nos envolve, nos enche, a certeza de que o que está acontecendo hoje, Deus tem poder para mudar, Ele quer mudar, e Ele vai mudar, e Ele vai fazer. Essa paz excede a todo entendimento. Mas compreenda que essa paz tem que estar conosco. E nós temos que buscar essa paz. Buscar. Vá comigo na carta aos Filipenses, capítulo 4,
No versículo 7 está escrito assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando que essa paz vem? Quando nós buscamos ela. Porque tem coisas que tiram a nossa paz. Você já reparou isso? Tem coisas que tiram a tua paz. Tem coisas que te trazem ansiedade, aflição, angústia, preocupação. Às vezes uma doença, às vezes um problema conjugal, financeiro. Rouba a paz, inquieta, angustia. Se você ler o versículo anterior, que é o 6, está escrito: não vos inquieteis por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, através da oração. Então, quando algo quer roubar a minha paz, o que a palavra ensina que eu tenho que fazer? Orar, clamar, buscar. Porque se eu assim não fizer, a ansiedade, a angústia, ela pode virar uma depressão. Ela pode dar uma escalada violenta. Tem gente tendo crise de ansiedade. Como é que a medicina trata? Rivotril, diazepam. Rivotril é o remédio mais vendido desse país há quase 10 anos. O que tem de gente depressiva, só que o negócio não para na depressão, que já é algo gravíssimo. Não para na depressão, não. O que tem de gente tirando a própria vida. Recentemente, nós temos já há algum tempo, uma campanha nacional do Setembro Amarelo, prevenção e combate ao suicídio. Hoje a depressão está em todos os níveis de idade, todas as faixas etárias. Tem criança depressiva, tem jovem depressivo, tem adulto depressivo, tem idoso depressivo. O negócio é sério, não é brincadeira. Mas a Escritura nos ensina que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Como é que fazemos isso na prática? Diga comigo: dobrando o joelho e orando crendo, e orando com fé. Jesus deixou claro, Mateus 22, 21, que aquilo que pedimos em oração crendo, nós vamos receber. Agora eu tenho que crer. Digo sempre: se você não crê, quem vai crer? Eu tenho que ser o primeiro a crer, você tem que ser o primeiro a acreditar. Está escrito que Deus se move por nossas orações. Quando oramos com fé, quando oramos crendo, o Senhor não só ouve, mas Ele responde, Ele manifesta a presença dEle, a glória dEle, Ele nos envolve, Ele acalma o nosso coração. Está escrito que o Senhor é o nosso bom pastor, Ele refrigera a nossa alma, Ele traz alegria, Ele traz segurança, Ele é o lugar onde nos escondemos, Ele é a nossa segurança, nosso refrigério, nosso esconderijo. Só que nós temos que orar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é bom você orar mais. É bom você orar mais. Não tem como vida cristã sem palavra. Não é vida cristã. Não tem como vida cristã sem oração. E é os dias em que vivemos. Muita gente fala de oração, fala da palavra, mas nunca medita na palavra. Fala de oração, mas não ora. Não adianta saber o que tem que fazer e não fazer. Com Deus isso não vale nada. Eu tenho que orar, você tem que orar. Tem que ter vida de oração. Opa, só é pecado pedir oração para os outros? Não, irmão, não é pecado não. Jesus pediu oração. Está escrito. Leia, Mateus 26, ele pediu para os apóstolos orarem. Paulo, em pelo menos 6 cartas, diz aos irmãos: orem por mim. Não é pecado pedir oração. O pecado é terceirizar a vida de oração. Só pedir para os outros orar e a própria pessoa não ora. Quem está entendendo, diga amém. Eu oro por você, espero que você ore por mim. Agora, eu não só oro por você, mas eu oro por mim também. Eu oro por diversas situações, ore você também. Ore você pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios. Ore você também pela nossa cidade, ore você também pelo nosso estado, pelo nosso país. Ore pela paz de Jerusalém, mas ore! Se você não orar, quem vai orar? E aí tem gente que não compreende. Hoje tem estudos de neurociência que afirmam que a oração equivale a uma sessão de terapia. Isso dizem os cientistas. Do ponto de vista bíblico, é muito melhor que uma sessão de terapia. Porque o terapeuta estudou, se preparou, e ele ouve o que a pessoa fala, e ele vai dar uma orientação e, muito provavelmente, um tratamento com remédio. O Todo-Poderoso é aquele que conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Quando nós oramos, Ele tem poder de entrar no íntimo do nosso ser e tirar aquilo que nos angustia, e tirar a preocupação e colocar a paz, e tirar a ansiedade, e tirar a tristeza e colocar a alegria. Isso na hora! Não é amanhã, não é depois, é na hora. Ele tem poder de fazer isso e Ele faz isso. E se você nunca viveu isso, precisa viver. Precisa começar a experimentar. Como dizia o falecido Billy Graham: ore até Deus falar com você. Ore até Deus falar com você. Ore até Deus falar com você. Deus não falou? Continua orando. Deus não falou? Continua orando. Nos conta a história que certa feita saiu uma excursão dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, e foi para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, foram visitar a casa de John Wesley.
John Wesley foi um dos maiores pregadores da Inglaterra. E a casa de John Wesley virou um museu. E havia um cantinho, um lugar, que haviam 2 buracos no chão. E a professora mostrando aquela casa que virou um museu, para crianças de 10 anos de idade, a professora disse: vocês estão vendo aqui, crianças, esses 2 buracos? Sim, professora. Sabe o que são esses 2 buracos? São os joelhos do John Wesley. Porque ele orava, ele orava, ele orava. Por isso o piso afundou. Está aí até hoje, ele era um homem de oração. E aí a professora mostra, tal. Dali a pouco a professora vai saindo para ir para um outro lugar e ela percebe que faltava um menino, faltava uma criança. Será que ficou lá? Ela volta na casa. Quando ela entra naquele lugar, naquele cantinho, naquele quarto, tem um menininho com o joelho naqueles buracos, dizendo: Senhor, faz de mim o John Wesley da minha geração. A professora não atrapalhou a oração. A professora esperou aquele menininho de 10 anos de idade acabar aquela oração. Quando aquele menininho acabou aquela oração, a professora, chorando, disse: levanta, Billy Graham, vamos logo. A gente tem que ir para outro lugar. Você sabe quem foi Billy Graham? O maior pregador do século XX, da história. O camarada ganhou para Jesus, que se sabe, mais de 3,5 milhões de almas. Pregou em 190 nações. Certa feita disseram para ele, tamanha popularidade dele em todos os Estados Unidos, um partido, você sabe lá só tem 2, um dos partidos mandou uma carta para ele: queremos que o senhor se candidate a presidente da República. O senhor vai ganhar. Queremos que o senhor seja nosso candidato. Sabe qual foi a resposta? Não posso rebaixar meu cargo. Deus me constituiu pregador do Evangelho. Deus me colocou para levar a palavra dele, e assim eu vou fazer. E é o Billy Graham que diz: ore até Deus falar com você, porque ele orava e Deus falava com ele. Então ore que Deus vai falar com você. Ele vai cuidar da tua alma, ele vai trazer refrigério à tua alma, ele vai trazer paz, ele vai trazer alegria, ele vai operar maravilhas. A palavra dele é viva, é poderosa, mas ore. Não terceirize a vida de oração. E quando oramos, a paz que excede a todo entendimento nos enche, nos preenche. E quando essa paz está aqui dentro, de fato, de verdade, nos tornamos pacificadores. Mateus 5, leia comigo, no versículo 9, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ô irmão, quem gosta de contenda é o diabo. Quem gosta de briga é o Satanás. O Satanás gosta de briga. O diabo gosta de botar um contra o outro. Provérbios 6 diz que é abominável aquele que causa contenda entre irmãos. É abominável diante de Deus. Deus não gosta de briga. Deus não gosta de contenda. Deus não gosta de discórdia. Está escrito isso, 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão, é de paz. Diga para a pessoa que está lá: Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, não. Eu não sei se você conhece gente, ou você já disse, talvez uma vez: eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Gosta de briga. Deus não gosta de briga. Quem é pacificador não gosta de briga. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Logo, nós temos que ser pacificadores. Logo, como diz Romanos 12, 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Então nós temos que buscar essa paz. Nós temos que ter essa paz. Jesus, certa feita, envia os discípulos em missão e ele orienta isso: onde vocês forem, declarem: a paz seja convosco. Se houver lá algum filho de paz, a paz vai repousar naquele ambiente. Se não, vai ficar com vocês, onde vocês estiverem. Ô querido, a paz de Deus tem que estar em você e onde você estiver, onde você chegar. Deus não quer briga na tua casa, Deus não quer briga no teu trabalho. Deus quer a paz habitando em você e através de você a todos à sua volta. Essa paz tem que ser multiplicada. Tem gente aí fora se matando. Tem marido matando mulher. Se você tiver coragem de ver os jornais, veja, que é só o que passa. Esses dias o camarada, por raiva da mulher que largou ele, não queria mais nada com ele, botou fogo com a mulher dentro, com os filhos dentro. Esses dias uma mulher arrumou lá um problema com o marido, que ela recebeu um carro, uma caminhonete, uma Hilux, e houve um desentendimento. Ela contratou um pistoleiro para matar o marido. O marido tomando banho, ela abre a porta, o pistoleiro entra, matar o marido. Tem gente matando filho, tem filho matando pai. A paz aí fora, tem não. Os assaltos, os roubos
Querido, querida, eu e você temos que ter paz, porque eu e você temos o príncipe da paz, eu e você temos o Todo-Poderoso habitando aqui dentro, e naquilo que depender dele, a paz dele vai inundar o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Busque essa paz, não só com Deus, busque a shalom, a paz com Deus e a paz com os homens, a paz perfeita. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas o texto inicial que lemos fala de 3 coisas, você lembra? Que precisam ser multiplicadas: a misericórdia, a paz e o amor. E o amor. Deus é amor. Leia comigo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E Ele nos ama. Ele não só é amor, mas Ele nos ama. Ao longo da Escritura encontramos algumas declarações de amor de Deus para conosco. Como, por exemplo, leia comigo Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Deus está fazendo declaração de amor ao seu povo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus te ama. Diga para ele, diga para ela: Deus te ama, e o amor dele é verdadeiro, o amor dele é real, o amor dele é sincero, o amor dele não é hipócrita, o amor dele não é fingido, mas o amor dele é verdadeiro. E você pode dizer para Deus também: Senhor, eu te amo. Você pode dizer isso para ele: Senhor, eu te amo. Dizem muitos estudiosos que se a Bíblia inteira pudesse ser resumida em um versículo, seria João 3,16. Você sabe o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal... Compreenda que quando traz a expressão mundo, não se refere exclusivamente, por exemplo, ao planeta, estrelas, sol, rios, montanhas, árvores. Está se referindo a nós, está se referindo a mim e a você. Está se referindo à coroa da criação do Senhor. Deus criou tudo para eu e você habitarmos. Deus criou árvore com fruto para eu e você comermos. Deus criou água para eu e você bebermos. É o que está escrito na palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus te ama de uma tal maneira que quer você salvo, liberto, abençoado, vivendo com Ele por toda a eternidade. Está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por mim, por você, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e em breve Ele virá para nos levar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Ele prova o seu amor para conosco. Ele provou que nos ama. Ele morreu por mim e por você. Quem merecia a cruz somos eu e você. Jesus nunca pecou, nunca fez nada errado. Eu e você fazemos. Mas Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em você. Se não habita em você, precisa recebê-lo hoje como Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo, o próprio Deus, habite em você. Para você ter a alegria da salvação, para você desfrutar de comunhão com Ele, para que esse amor inunde o teu coração, porque o amor do Senhor é derramado aqui dentro, é através do Espírito Santo. O mundo aí fora fala tanto de amor, mas é tudo fingimento, tudo hipocrisia. Não sei se você tem acompanhado a guerra Hamas contra Israel. Israel não atacou ninguém, foi atacado, covardemente, violentamente. Um plano que foi elaborado há mais de ano. Fuzilaram gente, metralharam gente indefesa, metralharam gente que estava em banheiro químico, pegaram mulheres grávidas, abriram a barriga, tiraram o bebê, e decapitaram o bebê, e decapitaram a mulher grávida. Crianças fuziladas, corpos carbonizados, crianças sem dedos, sem olhos, gente cruel e sanguinária. Israel, em resposta à injusta agressão que sofreu, revidou. É justo, não é?
Estamos falando do ponto de vista da guerra, tá? Aí sabe o que a ONU diz? Os presidentes mundo afora dizem, muitos, como o nosso, que abriu a boca para dizer que a resposta que Israel deu é insana. Insana? Ah, porque morreu não sei quantas mil pessoas na faixa de Gaza. E os que morreram em Israel? A vida de um vale mais que a vida do outro? Não é igual? E aí falam de amor, de gente que não tem um pingo de amor no coração. O Hamas não quer uma Palestina livre, uma terra para viver. Sabe o que está escrito no Estatuto do Hamas? Querem varrer Israel da face da terra. O trabalho deles, o foco deles, o objetivo deles, está no Estatuto deles. Dá uma googada lá que você vai encontrar. É público, qualquer um pode achar. Querem destruir Israel. Israel não pode existir. Só que não parem em Israel, não. Eles querem destruir todos os cristãos da face da terra, para que todo mundo seja muçulmano. Que tal? E aí tem gente, às vezes, que fala daquilo que nem sequer sabe. O mundo fala de um amor hipócrita, fingido. Deus não tem amor hipócrita para mim e para você. Ele tem amor verdadeiro, ele tem amor sincero, e a palavra dele garante que o amor, Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e só temos amor porque o amor de Deus habita aqui dentro. Tem gente aí que é dominada pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento. Não tem uma gota de amor, não tem. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13, ele vai passar um capítulo inteiro falando de amor. No versículo 13, ele conclui dizendo, tem 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. O maior de todos é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. E aí o Senhor deixa claro que nós devemos nos amar uns aos outros. Leia comigo, abra aí comigo João, capítulo de número 13. Versículo de número 34, ele reúne os seus discípulos, ele diz assim, João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Compreenda o que Jesus disse, ame aos outros como eu amei vocês, porque amar quem nos ama é fácil, amar quem nos quer bem é moleza, às vezes nem tanto, né? Às vezes até dentro de casa tem alguns que é meio difícil. Mas compreenda que Jesus amou Pedro, sabendo que ia ser negado pelo Pedro. Jesus amou Tomé, sabendo que o Tomé não iria acreditar na sua ressurreição. Jesus amou Judas, no ápice do momento da traição, quando Judas vem com a guarda, e para que fosse o sinal que era noite, né, o saúda com um beijo. Jesus chama ele como? Seu miserável, desgraçado, peste, Satanás. Foi Jesus falou com ele? Você lembra o que Jesus falou? Amigo. Será que ele tinha amor? Ele é o próprio amor. Ele amou Judas sabendo que seria traído. Ele não soube naquele momento, ele já sabia. Todo o tempo. Ele já sabia, mas mesmo assim, amou. É esse amor que tem que inundar o nosso coração. Um amor que ama sem esperar ser amado. O amor de Deus é incondicional. Nada que eu e você fazemos pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por mim e por você. Agora, Ele quer que esse amor que Ele tem por nós habite em nosso coração para que transborde para quem está à nossa volta. No versículo 35 ele diz, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos... Mas esse amor tem que ser prático. Esse amor não pode ser só falado, ele tem que ser vivido. João, entendendo isso, ele diz lá, 1 João 3,8, filhinhos, não amemos só de língua, só de boca, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Com práticas. Paulo diz, né, Romanos 12,9, o amor seja não fingido, seja verdadeiro, seja sincero. O Senhor Jesus alertou, Mateus 24,12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele não está falando de quem está fora da igreja, ele está falando de quem está dentro da igreja. Nós vivemos em dias, infelizmente, de gente, e a palavra tem que se cumprir, está se cumprindo, não é? De gente que prega tanto sobre amor, só não vive o amor, não ama ninguém. O amor é demonstrado através de ações, não é? Inclusive tem até um livro, se você alguma vez o ver e puder adquirir ou pela internet, As Linguagens do Amor. Como assim, pastor? Tem gente que ama dizendo todo dia, eu te amo.
E é bom ouvir um eu te amo. Ou não? Misericórdia, irmão, o negócio tá feio assim pra você. Jesus, fiquei preocupado. Agora você não disse para ninguém. Eu falo para minha mulher todo dia, te amo. Ela fala para mim também, todo dia, te amo. Eu falo para meus filhos falam para mim. Porque se você não falar, como é que você quer que seja recíproco? Só recebe aquilo que se dá. Semeie você, plante você. Seja você o primeiro, tome a iniciativa. Diga eu te amo. Você vai receber um eu te amo. Então, a linguagem do amor, por exemplo, através das palavras. Tem gente que a linguagem do amor é através do presente. Tem gente que não consegue falar, não. Tem gente que não consegue dizer eu te amo. Mas como é que ela mostra amor? Levando presente. Presenteando. Eu dou presente, agora dá presente. Tem gente que mostra o amor, por exemplo, através do serviço. Como assim? A mulher ama o marido, faz a comida que ele gosta. Arruma a casa, não é? Servindo. Enfim, não vou dar spoiler do livro, se você quiser, depois você. Mas voltando, Jesus provou que nos ama. Ele provou. E ele deixou claro, o amor de muitos esfriaria. Do que ele está falando? Em primeiro lugar, o amor para com Deus. Quando eu compreendo o amor de Deus, eu compreendo que o amor precisa ser recíproco por Deus. E como é que eu provo amor por Deus? Falando, claro, temos que falar. Servindo a Ele de todo o coração, guardando o nosso coração, nos santificando. Jesus diz multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade está além do pecado. O pecado, às vezes, minha gente, tem um tropeção. Já tropeçou na rua alguma vez? Está andando assim, pá, e dá uma bambeada assim, mas levanta, né? O pecado, às vezes, é um tropeção. Tropicou, bambeou, mas continua andando. O pecado, às vezes, é um escorregão. Já escorregou alguma vez? Já, pá, no chão. Eu já torci esse tornozelo direito 3 vezes, engessei. Escorregão em calçada. Não é? Caiu, levanta. Senhor, me perdoa, tal. Jesus levanta. Pastor, se não tiver força, pede que ele estende a mão para você. A promessa dele, nos pegar pela mão direita e nos levantar. Só que a iniquidade vai além. A iniquidade é quando perde-se o entendimento do que seja pecado, porque o pecado se tornou algo comum. Vivemos numa sociedade, e não é só hoje, na Bíblia inteira tem exemplo disso, em que o pecado virou comum. Preste atenção, queridos, vivemos em dias em que o pecado é legalizado. As leis humanas legalizam o pecado. Vou dar um exemplo simples. O nosso Código Penal é de 1941. Existia, décadas atrás, um crime que era seduzir mulher honesta. E aí, o que era esse crime, basicamente? O rapaz ia lá, seduzia a moça, tirava a moça de casa, levava, fugia. E o pai e a mãe iam na delegacia, prestavam queixo, era aberto um inquérito, um boletim de ocorrência, uma investigação. Se o cidadão lá que tirou a moça fosse achado, ele seria preso. Ele seduziu uma mulher honesta. Mas com o passar do tempo, o crime caiu em desuso. Sabe por quê? Se perdeu o conceito de mulher honesta. Porque o que outrora era valorizado, que era a virgindade, a moça casar virgem, com o passar do tempo, casa do jeito que você quiser. Não precisa se guardar para o marido. Não precisa, faz o que você quiser, no tempo que você quiser, do jeito que você quiser. Não é? Só que isso é um pequeno exemplo. Vivemos em dias, não é, que estão querendo legalizar, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o uso da maconha, uso de drogas. Não, até tal quantidade pode usar, não é crime não. Olha só coisa. Estão legalizando o aborto para fazer indiscriminadamente. Estão tratando hoje pedofilia como doença, não é mais crime. Ou seja, estão legalizando o pecado. Você está entendendo a seriedade da coisa? Só que se eles fazem, problema deles. Eu e você temos que entender. Se eu não me santificar, não verei a Deus. E aí nós temos que olhar para nós mesmos. Se não mantermos o coração aquecido pela presença do Senhor e aquilo que os demais fazem se tornar comum para nós, aí o amor vai esfriar. Aí o amor vai esfriar e não haverá o que fazer. Não haverá. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você
Tem que manter seu coração quente. Como assim, pastor? Com a presença do Todo-Poderoso. Pede para o Espírito Santo, ele vai aquecer o teu coração com o fogo da presença dele. Ele nos santifica pela palavra, ele nos limpa pela palavra. A presença dele vem e nos enche. Ele ilumina o nosso entendimento. O amor dele é derramado em nosso coração. Ele não nos lança fora. Quando viemos a ele, pode ter pecado, mas dobra o joelho. Pede perdão, ele diz: filho, não desiste, não desanima. Eu te amo, eu te perdoo. A regra é santidade, pecado é exceção, mas se pecar, 1 João 2:1, filhinhos, os escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação para os nossos pecados. Agora temos que ter entendimento, não podemos cair na cilada do diabo, porque compreenda, o Espírito Santo vai trabalhar para que o nosso coração seja misericordioso, o diabo vai trabalhar para que ele seja duro, para que ele seja implacável. O Espírito Santo vai trabalhar para trazer aqui dentro a paz que excede a todo entendimento, para que sejamos pacificadores. O diabo vai trabalhar para fazer o contrário. Brigue, discuta, fale, pague na mesma moeda. Diferiu, fere também. Não aceite desaforo. Já vi aquela pessoa, não leve desaforo para casa. Pois é, precisa converter. O Espírito Santo vai trabalhar para que o amor de Deus seja derramado aqui dentro. O diabo vai trabalhar para entrulhar de ódio. Aí você decide a quem vai ouvir. Fato é, Deus quer multiplicar a misericórdia aqui dentro, para que sejamos misericordiosos. Deus quer multiplicar a paz dele aqui dentro, para que sejamos pacificadores. Deus quer multiplicar o amor aqui dentro, até transbordar, para levarmos esse amor à nossa casa, à nossa família, quem está à nossa volta, de maneira verdadeira, sincera. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Quando entendemos isso e deixamos o Senhor fazer a parte dele, multiplicar a misericórdia, multiplicar a paz, multiplicar o amor, aí podemos fazer o que Judas diz em seguida. Sabe o que ele diz em seguida no versículo 3? Batalhar pela fé. Batalhar pela fé. As lutas vêm. As dificuldades vêm, mas nós temos que exercitar a misericórdia no dia a dia. Com Deus, queridos, não adianta só ter teoria, tem que ter a prática da palavra. É no dia a dia, lidamos com situações, seja em casa, com o marido, com a esposa, com o filho, no trabalho, com gente. Tem que ser misericordioso. Circunstâncias querem roubar a nossa paz, nós temos que ser pacificadores. Às vezes uma discussão começa, tem que ser o pacificador que leva a paz. Às vezes, circunstâncias querem roubar o amor, endurecer o coração, trazer ressentimento, raiva, ódio. Não podemos dar lugar a isso, pelo contrário. Senhor, vem com a tua presença. Senhor, aquece o meu coração. Senhor, me enche, eu quero teu amor aqui dentro, eu quero ser amoroso e não rancoroso. Senhor, eu quero abraçar e não me afastar. Senhor, eu quero viver a tua palavra e a tua vontade. Senhor, eu vou batalhar pela fé, e é batalhar já na certeza. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo, entendendo isso, ele diz: se Deus é por nós, quem será? Em seguida ele diz, pouco à frente, Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a espada, a peste, a nudez? Ele vai dizer que nós temos que compreender a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus que excede a todo entendimento. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como você chegou, mas só sai do mesmo jeito se quiser. O Senhor quer derramar essa misericórdia sobre o teu coração, multiplicá-la para que você leve lá na tua casa, na tua família. O Senhor quer derramar a paz dele sobre o teu coração para que você leve essa paz dele. O Senhor quer encher o nosso coração de amor para que sejamos amorosos. E eu pergunto, você também quer?